Graça e paz, amados. Tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça de Deus esteja na vida de cada um nessa noite. Amado, eu quero trazer um assunto aqui na Bíblia, que muitos pregadores, eles procuram um jeito de explicar esse assunto da Bíblia. A Bíblia não tem meio termo, ou é ou não é. Então eu vou ser bem claro e rápido nessa explicação que eu vou ler aqui na palavra de Deus. Gênesis 6 até o versículo 7. Eu gosto de chamar você atenção, se você tem a Bíblia aí e quiser me acompanhar nesse exato momento, vamos ler comigo o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Alguns pregadores procuram alguma coisa para explicar sobre isso, mas eu vou ser direto. Veja bem, olha o que a Bíblia diz. Ora, sucedeu que, quando os homens cresceram e aumentaram em número na superfície do solo ou da terra, lhe nasceram filhas, veja bem, olha o 2 que diz, então os filhos do verdadeiro Deus começaram a notar as filhas dos homens que eram bem aparecidas, ou bem bonitas, formosas, e foram a tomar para si esposa, a saber, todas as que escolheram. Depois disse Jeová, meu espírito não há de agir, olha, por tempo indefinido, para com os homens, porquanto ele é carne, e concordamente seus dias são de soma 120 anos. Veja bem, depois vou ler a parte 2 dessa passagem, que é o 4 até o 7. Nessa época aqui, os seres humanos, o homem, as mulheres, nessa época, de maneira nenhuma é chamado filho de Deus, homem nenhum. Porque nessa época aqui, que foi na época de Noé, antes do dilúvio, a humanidade nenhuma era chamada filho de Deus, nem homem e nem mulher. Porque as pessoas eram criatura de Deus, pessoas criadas por Deus. Os homens eram criatura criado por Deus. Então, de maneira nenhuma, era chamado filho de Deus. Então, o que acontece? A Bíblia diz, se você ler, diz que os filhos do Deus verdadeiro, os filhos de Deus, vieram, desceram e viram que as filhas dos homens eram bonitas e formosas e se casaram com elas. Então, dá para entender aqui que esses filhos que desceram ou que vieram não estavam aqui na terra, beleza? Não estavam aqui na terra. Vieram e viram que as filhas dos homens eram formosas e bonitas e se casaram e foram morar com elas, né? Viveram com elas alguns tempos aqui. Então, dá a entender que aqui não eram homens naturais. Eram seres de Deus, filhos de Deus, que vieram e se casaram com as mulheres ou viveram com elas. Agora, veja bem, no capítulo 4, de 6, diz assim, e naquele dia veio haver homem na terra, também depois com grande, os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relação com as filhas dos homens. Quer dizer, esses seres que vieram continuaram a ter relação com as filhas dos homens. A Bíblia não tem meio termo, a Bíblia diz bem claramente, dá para entender muito bem, entendeu? E eles
tiveram filhos e eram poderosos. Aqui nessa Bíblia diz poderosos, mas tem algumas Bíblias diz gigantes, né? Da antiguidade, os homens de forma. Por consequente, Jeová viu que a maldade era abundante na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era amar em todo o tempo. E Jeová deplorou ter feito, ou se arrependeu de ter feito o homem na terra, e sentiu-se magoado o seu coração. Então, além de esses seres que vieram e se casaram com as filhas dos homens, né, os filhos deles se tornaram gigantes, grandes, poderosos, homens fortes, né? Por quê? Porque naquela época os anjos são criaturas grandes, homens grandes, anjos grandes. A Bíblia não relata mesmo que é anjo, mas diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e formosas. O que eu quero chamar a atenção para essas pessoas, esses pregadores que tentam inverter a palavra de Deus, entendeu? Que nesse tempo aqui, a humanidade, eu e a humanidade, não era considerado filho de Deus. Era considerada criatura de Deus, porque nós só passamos a ser chamado filho de Deus quando Jesus morreu na cruz. Aí nós passamos a ser chamado filho de Deus. E mesmo com o povo, quando saiu do Egito, eles não eram considerados filho de Deus. Era considerado povo de Deus. É diferente ser filho e povo, entendeu? Então, o povo de Benjamim, de Efraim, de Natanael, naquela época do que saiu do Egito, as 12 tribos, não era chamados filho de Deus, era chamado povo de Deus. Então, povo é uma coisa e filho é outra. Então, o que acontece? E nós só passamos a ser considerado filho de Deus por causa de Jesus, porque passamos a ser coerdeiro da herança de Jesus. Então, automaticamente aqui nessa passagem, amados, não tem meio termo. Não era ser humanos, certo? Não era um ser humano que viram, ou outro tipo de povo que vira a filha do homem, certo? Não, era povo diferente, de uma pessoa diferente que veio de um certo lugar que seria, vamos pôr, lá do céu, saiu do céu, e veio que as filhas dos homens eram bonitas e formosas e se casaram com ela. E manteram relação com ela por muito tempo. Depois, né, o próprio Deus se arrependeu, porque aqueles filhos daqueles seres que se casaram com as filhas dos homens tinham os coração mau, coração ruim. E Deus se arrependeu e disse que ia destruir a humanidade, porque a humanidade, o ser humano, tinha colocado a sua linhagem de homens com seres diferentes e tornaram-se mal. Foi por isso que Deus destruiu a terra com dilúvio e dando a Noé uma oportunidade de fazer uma nova geração. Não fazer filho de Deus, mas uma nova geração diante de Deus. Entendeu, querido? Eu quero já agradecer. Se você quiser entender mais, leia, né, que você vai ver que não tem mais termo. Esse negócio de dizer, não, aqui não pode se pegar com isso, não pode fazer aquilo, a Bíblia não tem meio termo. Eram seres que não eram aqui da terra, que se casaram com os filhos dos homens, beleza? Por isso que eles eram grandes e seus filhos eram gigantes e tornaram-se mal. Que Deus abençoe a todos.